Bom dia a todos. Bom dia, Lucy. Espero que todo mundo estejam bem, né? É minha primeira vez na casa. Eu quero agradecer a casa. Nossa, quanto trabalho, né? Eu não fazia ideia que tinha tanto trabalho assim. O Eugênio devolveu o microfone lá, vou ter que tirar, porque eu gosto de movimentar. Então, vou ficar me movimentando um pouquinho. O Eugênio já me apresentou. Eu quero agradecer vocês também pela oportunidade de me ouvir, por estarem aqui dedicando esse tempinho a mim e ao conhecimento. Vamos lá. A ayahuasca, ela está vindo aí com muita presença hoje na civilização. A minha abordagem aqui não vai ser falar sobre mim e as minhas experiências, apesar de estar consagrando já há alguns anos e ter uma experiência vasta com o meu ser nessa consagração. Eu vou falar mais sobre ciência, né? Como que essa medicina funciona no corpo do ser humano, o que ela faz, quais são os elementos, o que ela provoca, como que é para cada pessoa que consagra. Por quê? Porque as pessoas às vezes conhecem muito a parte espiritual. Quando você vai para o YouTube, você enxerga isso muito mais o espiritual, mas você não conhece a parte científica. Como que está sendo estudada no Brasil e no mundo a ayahuasca? De uns anos para cá, isso vem crescendo muito, os estudos científicos com relação à ayahuasca. Vão me corrigindo aí, tá? Porque é sobre isso. É um assunto bem vasto, o tempo é pouco, então eu não vou ficar abordando os termos científicos que os cientistas falam, mas eu coloquei na palestra para vocês terem a visão de como que é o nome científico, como que é feito os estudos e tudo mais. Então, ayahuasca, ciência, cérebro e consciência. Opa. Bom, ela é uma bebida ancestral, né? E qual é o interesse moderno nessa bebida? Por que está tendo tanto interesse moderno? Os índios já consagram essa bebida quase, assim, período que alguns cientistas relatam há mais de 5.000 anos. Então, ela é bem antiga. Segundo os cientistas que estudam sobre isso, no final eu vou trazer alguns nomes para vocês, eles dizem que essa bebida veio até os povos indígenas através de sonhos. Então, através de sonhos, os xamãs e os líderes indígenas, eles descobriram como que faz o casamento das duas plantas e como que se faz a fermentação do chá, uma fermentação. Ela é chamada do vinho das almas. E esses xamãs descobriram isso através de um sonho e trouxe isso para o povo indígena. A composição dessa medicina é feita de duas plantas, que é um cipó e uma folha. A folha, ela é de origem do café, ela é da família do café. E essas duas folhas, quando se junta e faz essa fermentação, elas trazem duas substâncias principais, que é o DMT e o MAO. Qual que é o efeito dessas duas substâncias no cérebro? Segundo os cientistas, essas duas substâncias, ela ativa o DMT no nosso organismo. O DMT ele é uma substância que ele existe em tudo que tem vida na natureza, tem DMT. Só que quando que esse DMT ele fica mais ativo no ser vivo? Em experiências de grande trauma, digamos assim. Quando que são essas experiências? Trauma talvez seja uma palavra meio incorreta de se dizer, porque tem no nascimento ser humano. No ser humano, ela apresenta no nascimento em experiências de quase morte, ou seja, aquelas pessoas que ficam em coma, aumenta esse DMT, e na morte. Quando você ingere essa substância, que é o ayahuasca, o fígado, ele tem a propriedade de limpar o DMT do seu corpo. Como a gente quer uma experiência, mas uma expansão de consciência, acaba que o mal, ele inibe o fígado de fazer essa limpeza. Então, o que acontece?
o mal segura o DMT no seu organismo e você consegue ter uma experiência de expansão de consciência de 4 a 6 horas. E aí é onde nós, seres humanos, temos a miração e conseguimos nos conectar com nós mesmos ou com a nossa ancestralidade e espiritualidade. Desvendando um pouco o modo padrão. O que seria isso? Nosso cérebro, ele funciona de um modo padrão. Então, todo mundo pensa e age e faz de acordo com o quê? Com o que a sociedade, a religião, aquilo que nós aprendemos com os nossos ancestrais nessa vida. Então, mamãe e papai ensina e a gente vai aprendendo a conviver de acordo com esses ensinamentos. Só que muitas vezes a gente não vive aquilo que a gente realmente é, né? A gente fica nesse automático de dia a dia. O que a ayahuasca faz? Ela meio que desliga esse modo padrão e aciona a expansão da consciência. Então ela ativa no nosso cérebro partes do cérebro que a gente não costuma usar no dia a dia. E aí que entra numa dimensão diferente e começa a ter insights. É importante dizer que a ayahuasca, ela não cura ninguém e ela não transforma ninguém, ela só expande aquilo que você já é. Então, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma experiência e cada pessoa tem uma forma de ver a medicina na hora da consagração. Mas é importante dizer que a transformação, muitas vezes, é pelo caos. Daí o nosso Big Bang, que é a construção do mundo, que foi pelo caos. Então, quando você ingere, ela traz alguma coisa que é escuro na sua relação, também é cura. É importante também dizer que a gente hoje vive no mundo dual. O que é um mundo dual? A gente tem luz e sombra, branco e preto. Então nós seres humanos, o masculino e o feminino, nós somos dual. Então todos nós, sem exceção, temos os dois, a luz e a sombra. E os dois também nos ensinam, são professores. E o que a ayahuasca faz? Ela potencializa o que você precisa naquele momento que você está consagrando. O que você precisa aprender com você mesmo naquelas 6 horas, né, ou 4 horas, digamos assim. Conectividade cerebral. Essa imagem é bem legal porque ela mostra o cérebro, de um lado, o que é um ser que está sem o ayahuasca, e quando você toma, que aqui ele está no modo padrão, né? Como que está funcionando, o que ele está operando e como acende quando você está com a medicina. Então ele acende várias coisas dentro da sua região cerebral e te dá a cura, ou o insight, ou a alegria, ou o que você precisa viver naquele momento. Aqui está falando um pouquinho sobre o DMT e o mal, o que é, né? Quais são as duas plantas, quais são as propriedades e o nome científico dessa substância, nossa, agora fugiu a palavra, desculpa. Desse mecanismo que tem no corpo da gente, a potencialização, né? Que é essa disponibilidade, e a duração, que o resultado psicoativo intenso e prolongado. Esse resultado intenso e prolongado que ele fala aqui seria mais ou menos essa questão de você conhecer a si mesmo, conhece a ti mesmo, né? Que é uma frase polêmica aí que vários filósofos usaram. Nós, seres humanos, temos a péssima mania, às vezes, de não querer enxergar aquilo que a gente é. A gente sempre projeta no outro, né? Então, a gente faz a projeção no outro do que é sombra na gente. E costuma exaltar o que é luz e que às vezes não é luz. A controvérsia daí, né? E o que acontece? Quando você toma ayahuasca, ele traz esse estado de presença. Então não tem como fugir. Você fica presente no que você realmente é. E durante o ritual, às vezes, dá muita vontade de fugir.
porque olhar para o espelho e enxergar quem nós somos e o que a nossa ancestralidade representa, às vezes é meio que difícil mesmo. E aí, nesse momento, que é muito difícil, às vezes, ele traz algumas sensações físicas, que é o que o pessoal tem mais medo, né? Ele traz algumas somatizações na hora do ritual, que é o que? O vômito, né? Às vezes a vontade de ir no banheiro, número 1, número 2. Algumas mulheres menstruam, mesmo estando em tempo diferente, não está no tempo dela menstruar, acaba acontecendo. E é isso, mas é a expansão daquilo que você precisa naquele momento. Ele está limpando, como você não conseguiu às vezes lidar com a situação, lidar com o trauma ali, e ele acaba fazendo isso. E a gente também costuma ficar na negação, que é o que a gente chama de briga com a força. Porque dentro da força existe uma voz que fala com você, que é você mesmo. E aí você fica na negação, porque como é que a força está me trazendo isso, mas eu não sou isso? Então, o principal para você, quando você consagra a ayahuasca, é não brigar com a força, é acolher a sua dor ou a sua felicidade. O que está vindo para você, acolha. Que você conseguindo acolher, entender por que a força está trazendo aquilo, provavelmente você vai ter uma experiência mais... que vai te trazer mais benefícios, né? Vai aprender mais sobre você e vai crescer durante o ritual. É importante dizer que é uma propriedade é uma bebida muito potente, né? A ayahuasca, ela está liberada para uso apenas em rituais religiosos. Os cientistas ainda estão averiguando para terapeutas utilizarem em consultórios, mas ainda não está liberado. É importante saber aonde você faz, porque além de gerir a bebida, é importante que quem está conduzindo tenha uma experiência vasta, né? Os guardiões da ayahuasca, sejam experientes, entendam o que tá se passando e qual o propósito da sessão. Por quê? Porque às vezes vocês veem na internet pessoas que falam de experiências ruins. Então, como é uma medicina milenar e ela é ancestral, ela exige um pouco de respeito e de preparo, e os cientistas já validaram isso. Quando você vai consagrar a bebida, é importante você ter restrição de algumas coisas, você fazer a preparação antes. E quem é que vai te orientar? A pessoa que está conduzindo o ritual. Ou, sei lá, o xamã, ou o guardião, dependendo do lugar que você vai consagrar. Então, é importante não fazer no lugar do qual você não tenha referências. Aqui é um pouquinho de como está trazendo, a ciência está fazendo os estudos, né? Mas não tem muito... um pouquinho dessa minha fala de você saber onde fazer. Então, hoje, como que a ciência está fazendo esse estudo? Eles chamam pessoas que já consagrou, levam para a clínica, né? Dão ayahuasca e entram dentro da ressonância, onde eles estudam e vê quais zonas do cérebro estão sendo ativadas da pessoa que está tomando o ayahuasca. Aí eles conseguem identificar que está saindo do modo padrão e acessando outras zonas do cérebro do qual no dia a dia a gente não consegue acessar. Aqui é o crescimento da pesquisa nos últimos 2 a 5 anos. Esse caso de 200 mais publicações anuais são nos últimos 2 anos, 2025 e 2024. Tem muita publicação referente ao que é a ayahuasca e muita base científica no Brasil e no mundo. Então, ele está sendo muito estudado na Europa, Estados Unidos também. O crescimento de uso também, 3 vezes mais durante esse período. E tem mais de 20 países fazendo pesquisas sobre a ayahuasca. Bom, uma jornada de descoberta, né? Eu já disse um pouquinho que a ayahuasca é uma jornada de descoberta de si mesmo,
você toma e vai expandir aquilo que você é. O que acontece é que a maioria das pessoas que tomam ayahuasca consegue entrar no mundo espiritual. Por que isso acontece? Por que as pessoas entram no mundo espiritual? Geralmente, quando a gente entra no mundo espiritual, a gente está lidando com a ancestralidade. Então, você está ali, os guias e as pessoas que estão à sua volta são seus ancestrais. Estão te trazendo comunicações do espírito que a humanidade precisa hoje, né? Os médicos, a medicina atual, ela não consegue entender mais ou menos a funcionalidade de alguns casos, porque a ayahuasca ela tira a pessoa às vezes em estado de depressivo em semanas, estado de depressão, estado de traumas, né? Suicídio. Tem gente que tomou uma dose apenas e conseguiu sair do suicídio. Por que isso acontece? É por conta da questão do DMT do corpo mesmo. O DMT e o mal, ele te leva num estado de consciência do qual que você entende a essência da vida. Você se conecta com tudo que é divino. Então é uma conexão universal de você com o universo. É uma conexão de tudo que existe dentro de você com o universo. Por que a medicina não consegue desenvolver isso? Não consegue entender que ela tira os remédios que você toma, ela tira o crack que você usa das drogas, ela tira você das drogas. A medicina não consegue entender porque a pessoa que está com depressão ou com dependência química, ela leva anos para sair. É um estado, às vezes, que você não consegue entender quem você é. É um vazio existencial. E como ela te traz para esse momento de presença, você conhece você mesmo. Seja lá o que for que o ser dulce ele fica presente naquele momento. É muito difícil explicar a ayahuasca porque cada um tem uma vivência, cada um é um ser, né? E como eu fico no meu estado de presença, eu sei o que Deus habita em mim, qual é o divino que eu tenho, que o divino está dentro de mim, né? Ele faz parte do meu ser. Como é que eu posso querer destruir o divino? Como é que eu posso querer que o divino acabe? Então você não quer mais usar droga, você não quer mais cometer suicídio, você não quer mais tirar a sua própria vida. Por mais que seja sombra, você consegue trabalhar essa sombra. Você consegue entender porque você tem sombra, onde foi que você errou na sua sombra, por que a vida te trouxe essa sombra. Ela te dá respostas. E nas respostas, é claro, que durante um ritual você vai ter as respostas do seu problema, do seu trauma, da sua dependência, por que ocasionou. Mas o que faz você realmente se transformar e mudar é o dia a dia. Porque quando você entra num quarto escuro, vamos supor que vocês entram no meu quarto, ele está escuro, eu peço para vocês pegarem esse colar, vocês não sabem onde está, certo? Se eu acendo a luz e mostro a minha caixa de joia onde está o colar, vocês sabem onde o colar está agora. Então, por mais que eu apague a luz e peço para vocês pegarem o colar, vocês vão ter uma direção. Então, é isso que a ayahuasca faz. Ela te dá uma direção de como você vai tratar aquela cura que você precisa. É importante dizer também que a ayahuasca ela não vicia, não há vício. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você toma ayahuasca há tantos anos, você não é viciada? Não, ela te traz às vezes uma consciência de que você precisa tratar alguma coisa. Então ela me traz uma consciência que eu preciso buscar alguma informação por algum trauma. Vamos supor, por exemplo, eu fico 3 meses sem tomar ayahuasca. Aí, de repente, eu começo a ter muitos problemas durante o dia, durante o trabalho. Eu tomo ayahuasca para ter consciência de qual é a melhor solução para resolver aquele problema. Então ela não vai te curar, ela vai te trazer a visão do que e como você pode fazer aquilo. Certo? Deixa eu ver se eu posso trazer mais alguma informação. Eu coloquei aqui alguns estudos e algumas
entidades, né, instituições de ensino que está estudando a ayahuasca. Então isso aqui é tudo científico, não tem muita coisa espiritual. Aqui, todos esses cientistas que vocês estão olhando, que eu não vou ficar lendo, eles consagram a ayahuasca, eles convivem com os povos indígenas. E o que acontece? Se vocês quiserem depois pegar quem são e tentar entender um pouco mais, eu passo algumas informações. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu não quero falar sobre algumas experiências minhas, porque é muita vivência, é muita coisa. Geralmente a sessão do ayahuasca, ela te dá uma vida inteira ou várias vidas em uma sessão apenas. No meu caso, né? Eu vivencio várias vidas e várias traumas em apenas uma sessão. E a intenção não é fazer com que vocês consagram ou deixem de consagrar, é só mais um pouco mesmo de conhecimento sobre a planta e o que ela produz e como que ela funciona no cérebro, como que ela acende. E eu acho que é isso. É curto, eu queria agradecer a todos vocês, ficou curtinha, porque senão eu fico meio... Oi, Eugênio, ele quer fazer a pergunta, ele pode fazer? Quando a pessoa toma e não tem essa reação que você explicou aí, consegue explicar? Oi? Quando a pessoa toma um trago ayahuasca e não tem essa reação que você explicou aí, consegue explicar o que é? Isso acontece também. Às vezes a pessoa ela tá tão envolvida com o trauma. Qual é a pergunta, né? Para ver se todo mundo ouviu. Ele perguntou se a pessoa toma e não tem essas reações, se eu consigo explicar o que é. A ayahuasca, ela é a expansão de você mesmo. E às vezes a pessoa vem com tantos traumas, né? Que às vezes ela é até inconsciente e ela tem tanta resistência que na primeira dose ela não consegue. Ou às vezes em várias doses ela não consegue expandir nada. Ela não consegue visualizar nada. Então, na verdade, como você é um indivíduo único, né? E você está buscando, você vai tomar ayahuasca por quê? Primeiramente é isso, ela é uma bebida sagrada. Por que você tem que tomar ayahuasca? Porque você quer resolver algumas questões, você quer se entender melhor. Mas quando você olha para você mesmo, como que funciona isso? Como é que é olhar para uma sombra sua, algo que você não gosta, algo que você não se identifica? Como é que você lidar com isso? Eu vou trazer um exemplo meu, eu não queria trazer, mas vamos lá. Eu sou negra, eu sofro a vida inteira por ser negra, não me aceito como negra. Um problema é eu não me aceitar, outro problema é as pessoas não aceitarem que eu seja. Quando eu ingiro isso, como é que eu lido com essa informação? Então, eu travo meu cérebro para que ele não lide com o meu trauma. Então, é sempre a questão do ayahuasca, o que você está levando para a experiência, né? Qual é o assunto que você quer tratar? O que você quer vivenciar com aquilo? É muito importante quando na semana você resolve consagrar o ayahuasca, na semana você já projetar isso. E olhar para isso com carinho mesmo, com amor, com acolhimento. A primeira pessoa que você tem que amar no mundo é você mesmo. A primeira pessoa que você tem que gostar incondicionalmente, o pessoal usa muito a história do avião, e é verdade, né? Antes de você for ajudar alguém no acidente do avião, coloca a máscara em você mesmo. Então, assim, você está se amando como você tem que amar? Você está se olhando para todos os seus traumas? Você realmente quer lidar com aquilo? Você realmente quer ver aquilo? Você quer enxergar o que ela tem para te trazer? E às vezes eu já vivi rituais com pessoas que a pessoa foi e não conseguiu nada. Outra coisa, é importante dizer que ela é enteógena, né? Ela não é alucinógena. Então quando você toma ela, se você fica de olho aberto, você não se concentra em você, você fica prestando atenção na pessoa que está dançando, na pessoa que está cantando, na pessoa que está tocando demais em você, você não consegue ver nada. Então você tomou, entra em estado meditativo, né? Fecha o olho, pensa em você, se concentra em você, no problema que você está buscando resolver, que daí funciona. Ajudou? Alguém tem mais alguma pergunta?
Tá todo mundo tão sério. É meio complexo falar, porque eu conheço pessoas, eu, por exemplo, eu tenho, as minhas irmãs também se consagram comigo, e as minhas irmãs, quando consagram, elas vão muito pro lado da Umbanda. Eu nunca vou pro lado da Umbanda. Então, assim, cada ser é totalmente diferente. Deus, ele é tão perfeito, né, o Criador. Eu acredito em Deus como energia, não estou aqui para julgar a crença de ninguém, né, a religião de ninguém. Mas eu acredito que Deus, como Criador, ele é tão perfeito que ele hoje tem 9 bilhões de pessoas, quase, né, aproximadamente. Não é esse número exato, encarnadas, mas nós somos todos diferentes. Nós somos todos, cada um ser, cada um universo, cheios de micro-organismos, cheios de células, seres vivos dentro da gente. Estamos rodando num planeta onde, né, existem bilhões de seres vivos. Então, assim, é difícil você falar como a ayahuasca vai ser para cada um. É uma experiência muito pessoal. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que ela vai te trazer a presença de quem realmente você é. É você olhar. Eu cortei o cabelo, hoje algumas pessoas até que me conheceu aqui já falou: você cortou o cabelo? O meu cabelo, durante muitos anos eu usei ele liso, um tempo eu usei ele relaxado, e esse aqui é o meu cabelo. E eu tô há 5 anos descobrindo quem eu sou, mas há quase 10 estudando sobre isso. Então, é muito relativo eu dizer assim, olha, eu trouxe toda essa experiência, porque é o que obviamente que eu uso um pouco do que eu vivencio, mas é muito relativo falar assim, para você vai ser assim, porque eu não sei como é que você é, eu não sei como é que o Eugênio é, como é que funciona o cérebro do Eugênio, e a ayahuasca vai fazer isso, ela vai tirar um pouco você do seu modo padrão e vai ativar a sua expansão da sua consciência, ela vai expandir aquilo que você é, e dentro disso ela expande a audição, a visão, né, o olfato, tudo na mesma hora. Eu, por exemplo, termino, não consigo comer, porque o paladar tá no sal ali, então eu não consigo comer. Eu preciso esperar umas 6, 7 horas depois da consagração, depois que passa o tempo das mirações, para conseguir comer. Então eu escuto o que o outro tá falando baixinho, fofocando lá, se estiver falando de mim, não vai dar muito certo, porque eu vou ouvir dentro da consagração. Mas esse é o meu caso. Às vezes, no seu caso, ele vai expandir só a sua visão, vai expandir a sua miração, a sua mediunidade, vai expandir seu olfato, seu tato, você vai ficar mais sensível, vai expandir você. E aí a pergunta é, você quer se conhecer? Mensagens finais. A ciência está investigando. Então, assim, tem estudos, acho que no anterior aqui, tem estudos no Brasil, cientistas estudando no Brasil, né? Instituto ali do Cérebro é lá no Norte e Nordeste. Tem estudos no Estados Unidos, né? Califórnia, e tem estudos também na Europa. Apesar de os índios conhecerem e usar isso há 5.000 anos, não tem muita base científica ainda, né? Então é usado mais em rituais mesmo. Não tem base para usar como remédio, apesar de a gente saber que tira pessoas da depressão, tira pessoas do vício, tira pessoas do trauma, né? Tem pessoas que ficam anos fazendo terapia e apenas com uma dose ou 2 de ayahuasca consegue se resolver em alguns casos. Ainda não é legal você usar como remédio. É realmente uma medicina milenar para ser usada em rituais religiosos. Depois, se você quiser, quem está aí tomando os remédios e tirando aos pouquinhos, vai conversando com o seu terapeuta, com o seu psiquiatra, com o seu médico, vai mostrando para o seu terapeuta a sua melhora e ele vai te ajudando a se livrar das questões dos remédios. Mensagens finais. A ciência ainda está investigando, né? Então, não tem base científica para usar como remédio. E nem também como recreação, então não pode tomar ayahuasca na balada, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é droga, é viciante. Obviamente que ela vai expandir quem você é. E se você vai colocar ayahuasca no corpo e vai pra balada, e não sei o que a balada está te oferecendo. Então pode ser que você tenha uma experiência muito ruim mesmo, né? Porque você está usando de forma incorreta. É uma substância potente, por mais que você não tenha... Viração, desculpa. De quanto tempo pode tomar?
Olha, eu já vi, eu frequento uma casa que até bebê toma, e tem pessoas que tomam 4, 5 doses por mês. Na verdade, assim, existe um estudo também, muito legal a sua pergunta, existe um estudo, inclusive do Dr. Draulio, que é o primeiro que está ali, que para você, tomando a ayahuasca de forma correta, né, sendo orientado, para você chegar a ter uma overdose, assim, digamos, né, usando um termo bem que não é apropriado, você teria que tomar 3 litros. Né? O que você toma num ritual é um copinho. Às vezes, durante a primeira hora, vai demorar mais ou menos de 20 a 40 minutos para você entrar em estado de miração, as pessoas que conseguem entrar. No estado de miração, depois de 2 horas mais ou menos, eles te ofertam uma segunda dose. Geralmente é mais ou menos assim os rituais que eu frequento fazem. Eu já passei em rituais que são de 4, de 6 e de 8 horas. Então eu já cheguei a consagrar 4 a 5 doses no ritual. Certo? Então assim, de quanto em quanto tempo, mas o que acontece assim, já aconteceu comigo também de consagrar durante meses, né, 2, 3 vezes no mês, e a minha consciência dizer para mim, ó, chega, tem muita informação, vamos trabalhar o que você vivenciou aqui, vamos colocar isso em prática no dia a dia, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vamos parar de ser um pouquinho mais egoísta nisso, naquilo. Como é que você vai tratar seus funcionários? Acho que o Evênio não comentou, mas eu sou gestora de RH, né? Como é que você vai melhorar essa sua relação com as pessoas que você comanda? Né? E aí eu tenho aquela questão com a minha cor que eu disse, eu tenho que me impor o tempo todo. Será que precisa? Entende? Aí eu parei, fui trabalhar isso no meu dia a dia. Como é que eu vou fazer isso? Olhar mais no olho das pessoas, trazer mais as pessoas para trabalhar em conjunto comigo. Né, ser mais humana na parte da gestão. E daí depois de uns meses, 5 meses sem consagrar, me deu vontade, eu fui de novo. Então é muito você com você mesmo, é sempre você com a sua intuição, você te conhecendo. E aí você vai se identificando, entendendo o que a medicina está trazendo, levando aquilo para o seu dia a dia. Porque, de novo, você pode ficar 12 horas lá consagrando, não é isso que vai fazer você melhorar. O que vai fazer você melhorar é o seu instinto com que a sua consciência maior ou seus ancestrais trouxe, ou alguma divindade. Tem gente que tem divindade, né? Enfim, tem contatos com seres estelares. E aí, dentro do que aquilo que você aprendeu, como é que você está aplicando no seu dia a dia? O que você quer melhorar em você? A bebida ela é só um néctar mesmo, ela é só um vinho da alma e o povo fala também, né, da morte. E é mesmo, porque toda vez que você toma, eu, por exemplo, eu falo, toda vez que eu consagro, eu mato uma dulce. Eu mato uma dulce, deixo ela lá e vou com outra embora. Só que eu tenho que colocar aquele novo ser que acabou de nascer em prática. Eu tenho que praticar aquilo que eu vivenciei dentro do ritual. Que é o mais difícil, né? Seja lá qual for a religião que vocês vivem, que vocês frequentam, o mais difícil é isso. E vir na religião é fácil, é muito fácil você vir consagrar, ficar 1 hora. Mas e no dia a dia? Como é que você está lidando com o seu semelhante? É basicamente isso. Tá? É por isso que ela não vicia. Às vezes você tem necessidade de fazer todo sábado, digamos assim. Você vai todo sábado lá no seu mestre e fala, eu quero consagrar. E às vezes você entende que você precisa de 6 meses para colocar em prática. Mais uma pergunta. Eugênio, na hora que eu te parar, você me fala. Por exemplo, quem tem problemas de saúde, por exemplo, pressão alta, diabetes, fibromialgia, pode consagrar? Pode. Eu já vi relatos de pessoas que até curaram câncer. O Dr. Drauzio, se você pesquisar um pouquinho sobre ele fala de alguns relatos de pessoas que existe estudo para isso. Mas não quer dizer que você vai conseguir, tá? De novo, a ayahuasca ela é uma expansão de você mesmo. Então, assim, existe cura tanto na parte psíquica, né, do ser, cura a mente, mas existe a parte que você cura o físico também. Só que, às vezes, você está preparado para isso? A pergunta sempre é essa. É mérito seu receber essa cura? Né? É sempre uma questão de você com você mesmo.
Existe relato de pessoas que tomou e não toma mais remédio de pressão, que não tem mais diabetes, mas é sempre o propósito que você está colocando, a busca que você está fazendo e se aquele é o momento. Por mais que seja, ela é uma medicina divina, ela é um néctar sagrado, mas é você com você mesmo, com a sua ancestralidade, com a sua espiritualidade, como é que você está lidando com as suas questões, com a sua vivência. E geralmente as doenças, ela é a somatização do que você é. A doença, ela começa no mental, seja ela qual for. Então, quando ela somatiza no corpo, é o último estágio dela, né? Ela tá no seu último estágio. Não tinha mais o que fazer na mente, ela trouxe. Ela jogou no seu corpo. Você vai mudar as suas atitudes na mente? Você foi lá e tomou aquele mérito seu, você já aprendeu com o que a doença trouxe para você? Então, tem casos de pessoas que sim conseguem a cura e tem casos de pessoas que tomam várias e não conseguem. Porque a medicina em si, ela é importante, ela é milenar, mas ela está olhando para você, ela está te ajudando a se olhar, a trazer você para o seu estado de presença. Às vezes, para ter a cura, pode ser que venha na sua mente que você precisa trabalhar mais a sua mediunidade. Para mim, vem direto isso. Você precisa trabalhar mais a sua mediunidade? Você precisa ser mais humano na sua gestão? Seria mais ou menos isso, tá? Então, assim, traz, mas não é para todo mundo e não é assim, isso vai ser com você. E é sempre importante, de novo, gente, decidi tomar ayahuasca, escolhi o meu mestre, o meu guardião, vou fazer experiência com ele. Qual é o propósito? É espiritualidade, então é coisa séria. Por que eu vou tomar? Qual é o meu propósito? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu for melhorar em mim, o que isso vai afetar na humanidade? E humanidade não é longe, milhões. É a humanidade que está à sua volta, a sua família, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, no seu trabalho. O propósito da medicina é esse. Nas tribos indígenas, as crianças tomam ayahuasca. Ele perguntou isso de falar. Na casa, criança bebê toma ayahuasca. Eles dão doses pequenas para crianças. Não é toda casa que dá, mas algumas casas dá. Em tribos indígenas, todo mundo toma ayahuasca e os filhos são de toda a tribo. As crianças, quando vocês assistirem vídeos, qualquer vídeo, não precisa ser um vídeo xamânico. Pega um vídeo de tribo indígena e olha como que as crianças funcionam. Elas estão ali ajudando seus pais, suas mães. Elas estão trabalhando com a tribo, com alegria, sorrindo. Entende? Então é algo que é... Como é que a sua relação com você mesmo, primeiro, como é que é a minha relação comigo mesmo? Depois, como é que é a minha relação com a sociedade que vive comigo, a minha volta? Como é que eu me relaciono? E é um trabalho diário mesmo, é um trabalho difícil e diário, mesmo para quem já consagra há muito tempo. Bom, eu quero agradecer a todos, porque eu acho que meu tempo... Eu vou ficar por aqui, aí vocês podem fazer as perguntas, me procurar, tá? Já acabou, é melhor encerrar, senão a gente fica aqui. Eu vou agradecer novamente, pedir desculpa por algumas falhas, espero ter ajudado. E se alguém, depois você me procura que eu respondo a sua pergunta, tá bom? Obrigada a todos.